Estamos aqui com a psicóloga hospitalar Adriana Amaral, não é isso? Sim. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. A primeira, como é o seu dia a dia como psicóloga hospitalar e quais são os principais desafios enfrentados nesse contexto clínico hospitalar? Bom, eu sou psicóloga hospitalar aqui no HCOR, no Hospital do Coração de Goiás. Fico predominantemente nas UTIs, então atendo demandas do posto, mas demandas muito específicas, só intercorrências, urgências. Ou eu fico mais dentro das UTIs mesmo. Acompanho a visita familiar, né, o horário da visita familiar com os pacientes internados, para atualização do quadro clínico para os familiares. Eu chego do hospital, identifico quem são os pacientes que estão internados, se são os mesmos que seguem, se teve admissão, se teve alta, e vejo as demandas, né, as principais demandas para os pacientes que precisam de um atendimento de mais urgência, realizo os atendimentos necessários e vejo o prontuário, atualizo o prontuário e acompanho a visita. A visita familiar aqui tem duração de 30 minutos, geralmente se estende um pouquinho mais, porque a gente encerra só depois que passa a visita em todos os leitos. Eu passo junto com o médico, eu recebo os familiares, né, na porta da UTI, passo para os familiares as normas da UTI, oriento sobre a rotina e normas da UTI, e a gente entra, paramenta e inicia a visita junto com o médico. Então eu passo junto com o médico todos os dias, em todos os leitos. E o que é a função do psicólogo nesse momento da visita? É, é, a gente tem uma coisa que às vezes falta nos médicos, que é a habilidade de comunicação, né? Então, o médico ele passa as informações, a notícia do quadro clínico do paciente, da forma que ele mais técnica, né? E eu preciso estar ali, observando aquela família. Eles estão entendendo o que o médico está falando? Estando atento, ver se essa família está compreendendo a informação que o médico está passando. Porque é de fundamental importância que a família tenha essa compreensão do que está acontecendo ali dentro, tenha clareza da informação do que está sendo passado, do que está acontecendo com o familiar dele ali dentro da UTI. Caso eu perceba que eles não estão entendendo, eu entro, né, e tento explicar de uma forma mais popular, uma forma mais didática, uma forma mais simples, fazendo com que aquele familiar consiga realmente ter clareza do que está acontecendo com o familiar dele. Tá? E, aí a visita é isso. Passamos em todos os leitos, a gente encerra a visita e atualização de prontuário. Né? Entendi. De que forma o psicólogo contribui para o cuidado integral do paciente no ambiente hospitalar, especialmente em situações de internações prolongadas ou em estado crítico? Eu sou suspeita, né? Mas eu acho que principalmente na terapia intensiva a presença do psicólogo é fundamental, né? O psicólogo ele está ali, que a gente trabalha com a tríade, né? A gente não trabalha só com o paciente, a gente trabalha com a família, a gente trabalha com o paciente e com a equipe também. E a gente tem que estar em cima para que todo mundo consiga ver, enxergar aquele paciente para além daquele problema de saúde que ele está ali. Ele é um paciente, ele veio por conta de uma doença, de um problema de saúde, mas ele é além disso, né? Por trás dessa doença tem uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, tem é, carregado do seu contexto biopsico, socioespiritual, né? Então, às vezes a gente tem que trazer essa equipe, trabalhar muito o olhar dessa equipe também, para que às vezes aquele paciente que é demandante para a equipe, aquele paciente que é o paciente difícil para a equipe, por que ele é difícil? Né? O que ele traz da história dele que está tornando ele esse paciente difícil aqui? Então,
a gente precisa estar junto da equipe, a gente precisa estar junto da família, a gente precisa estar junto desse paciente que tá passando por um processo difícil, né? Internação, eu costumo falar que em momento algum é fácil. Até os pacientes que vêm para o hospital para fazer um procedimento estético, às vezes não vêm com, não tem entendimento de tudo que vai ser passado, de que das dores, das possíveis complicações. Então, independente do procedimento, independente do motivo da internação, internação hospitalar não é fácil. Quando você fala de um paciente de internação prolongada, torna mais difícil ainda, porque os pacientes eles começam a ter mais demandas, né? Mais angústia, mais medo, mais dor, mais fragilidade. E aí a gente precisa estar junto desses pacientes, levando acolhimento, levando suporte emocional, entendendo aquilo que está doendo nele, o que tem, deixa ele mais fragilizado e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Tem diversas técnicas que a gente pode utilizar em contexto de internação, para manejar, para que todo o processo seja mais leve, seja mais fácil de lidar. Entendi. O que mais te atrai na área da psicologia hospitalar e o que você considera mais gratificante na sua prática profissional? Eu amo, eu sou suspeita, mas eu amo hospital. Eu não consigo me ver em outro contexto, né? Já tentei ir para a clínica, não me atraiu, não me sentia realizada. E é aqui dentro do hospital que eu realmente me sinto feliz, me sinto realizada. A terapia intensiva é apaixonante, então a UTI, eu tenho um amor diferente pela terapia intensiva, pelo que eu faço ali dentro das UTIs. Eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelos cuidados paliativos, então eu tenho, me atrai muito, me mexe muito comigo, então eu tenho muito, muito amor por essa área. E o que é mais gratificante? A gente vê a evolução, né? Eu falo muito para as famílias na UTI, que a UTI, por exemplo, é um ambiente muito estigmatizado, né? Pessoas que nunca presenciaram, nunca estiveram dentro de uma UTI, têm um olhar, uma visão muito estigmatizada mesmo do ambiente, que acha que UTI é fim de vida, né? E eu costumo falar para as famílias nesse contexto que ali é suporte de vida, né? Que tudo que precisa de mais tecnológico, para suporte de vida é dentro de uma UTI. Então, a gente trabalha intensivamente para devolver os pacientes para os familiares dele, e de preferência bem, né? Então, é muito bom, é muito gratificante a gente presenciar grandes vitórias dentro da UTI. E a gente presencia isso diariamente, né? A gente lida com muita coisa triste, com muita coisa difícil, mas graças a Deus a gente, pelo menos aqui no nosso contexto do nosso hospital, a gente consegue lidar mais com as vitórias, né? Nosso recupera os pacientes bem, mesmo os de longa internação, a gente consegue deshospitalizá-los, voltar para a família deles, e ver esse processo, a evolução do paciente, às vezes chega para a gente muito grave, e todo o empenho da equipe, todo o suporte da equipe em conjunto com a família, esse trabalho de formiguinha mesmo, para ver essa recuperação desse paciente, ver indo embora, e depois muitas vezes a gente tem notícia depois que eles vão para casa, do que está fazendo, voltando às atividades laborais. Isso é maravilhoso, é gratificante demais para a gente. E uma última pergunta. Quais são suas expectativas para o futuro da psicologia hospitalar no Brasil, considerando os avanços tecnológicos, as mudanças nas políticas de saúde e o aumento da demanda por saúde mental? A gente está engateando ainda, né? O Brasil
está dando aí esses primeiros passos. Embora a psicologia hospitalar já esteja instaurada dentro das unidades hospitalares há muito tempo, a gente ainda tem muito que evoluir, muito mesmo. E, principalmente, já conseguimos muito que as pessoas consigam ver realmente o que é a nossa ação, o que é a nossa função dentro das unidades, dentro dos hospitais, mas a gente tem muito que fazer ainda para que as pessoas percebam realmente o que é a nossa função ali dentro, né? Às vezes a gente ainda escuta de algumas pessoas, o psicólogo dentro da UTI, por exemplo, é só para passar visita com a família, e não é, né? E não é. A gente faz muito ali o suporte que a gente dá para a família, até muitas vezes nas comunicações de más notícias, que não somos nós que passamos, mas nós acompanhamos o médico nas notícias de óbito, nas notícias de paliação. Então, mas nem sempre as pessoas têm essa visão, têm esse conhecimento do que é o servir ali, né? E diversas outras coisas que a gente precisa evoluir. O Brasil ainda é muito atrasado nessa questão da paliação, né? Por exemplo, poucos hospitais têm equipes especializadas em cuidados paliativos, equipes que atuam diretamente com cuidados paliativos. A gente está caminhando, mas eu tenho uma perspectiva boa, que a gente está no caminho certo, né? A gente tem trabalhado para conquistar mais espaço, né? Colocar a psicologia no lugar que ela realmente merece estar, de reconhecimento, de atuação, mas a gente tem muito ainda que evoluir. Então tá bom. Eu queria te agradecer por essa contribuição, por esse trabalho bonito que você faz e por esse cuidado com os pacientes, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu me chamo Lohane, estou no primeiro semestre de psicologia e o tema de hoje vai ser sobre gestão de carreira. Irei entrevistar um psicólogo que se chama Luiz Roberto. Ele é especialista em logoterapia, psicólogo clínico, psicólogo hospitalar e psico-oncologista. Iremos falar especificamente sobre a psicologia hospitalar. Então, irei fazer algumas perguntas e ele vai nos responder sobre. Então, tá. Como é o seu dia a dia como psicólogo hospitalar e quais são os principais desafios enfrentados nesse contexto clínico hospitalar? Então, o dia a dia do psicólogo hospitalar depende muito do perfil, né? Eu já trabalhei na parte da oncologia, eu fiz estágio no Araújo Jorge, então fiquei lá 1 ano, lá era um perfil muito diferente. Depois entrei no Covid, que foi algo novidade para todos, né? Para o mundo inteiro, então também foi um perfil muito diferente, porque lá era isolamento, né? Era chamada de vídeo, era contato com a família. Depois, já trabalhei em hospital pediátrico, então lá é um atendimento mais lúdico e trabalhava muito em conjunto com a pedagogia e utilizava de brinquedos, coisas que aqui, por exemplo, aqui é um público adulto, a maioria idoso, na verdade. Então, é outro tipo de atendimento, é algo mais direto, não precisa de uma questão para conseguir acessar de uma maneira diferente como é como uma criança, né? Então, meu dia a dia como psicólogo hospitalar, eu atendo os pacientes que estão internados, atendo também os familiares. Então, aqui tem, nas enfermarias e apartamentos, normalmente os pacientes têm acompanhante. Então, o paciente já está fragilizado, a família está fragilizada, muitas vezes nervosos, ansiosos, o humor mais deprimido. Então, como no meu dia a dia, eu estou aqui para dar suporte emocional para que essas pessoas, tanto o paciente como a família, eles tenham maior estabilidade, consigam enfrentar esse momento que é um sofrimento para eles, né? Que eles não escolheram estar aqui e que eles possam enfrentar isso de uma maneira mais, vamos dizer que mais serena. Então, como psicólogo, o objetivo é esse, né?
E os desafios enfrentados nesse contexto, eu acho que com o tempo os desafios eles vão se tornando cada vez menores. Quando a gente entra na área hospitalar, a gente lida muito com uma coisa que eu lido muito, é com a morte. Então, acompanhamento de notificação de óbito, né, a família muito fragilizada. Vamos dizer que, às vezes, o que acontece, a gente apaga fogo, né? Então, às vezes você chegar ali no meio do fogo, às vezes é um desafio. Só que com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso. Então, eu acho que nesse contexto de início, acho que os desafios são maiores. Mas com o tempo as coisas vão se regulando. E uma coisa que acontece muito da área hospitalar, mas que vem melhorando muito também, eu acompanho essa melhora, é a questão da equipe entender, né, o que o psicólogo faz, às vezes respeitar o espaço ali também, né, o que acontece muito. A pessoa às vezes vê que eu estou atendendo, ela sai, porque tem gente às vezes que não, que, que chega e, vamos dizer, que invade o seu atendimento, mas isso as pessoas reconhecem mais hoje em dia sobre o que é o trabalho, a importância do trabalho. Então, é uma questão de educação da equipe, e aí as coisas são um dos desafios que são enfrentados também, mas que vão sendo cada vez menos, ocorrendo menos desses problemas. Legal. Tá. De que forma o psicólogo contribui para o cuidado integral do paciente no ambiente hospitalar, especialmente em situações de internações prolongadas ou em estado crítico? Então, eu até havia falado um pouco sobre isso na pergunta anterior, né? O psicólogo, ele está muito aqui no hospital, e esse é o contexto que eu atendo aqui. Eu foco no quê? Eu tenho que ter uma busca ativa em quem eu vou atender. Então, como funciona o atendimento? Ou eu vou até o paciente, ou existe uma solicitação, às vezes, do médico, por um quadro, às vezes psiquiátrico, ou porque já como o paciente há muito tempo sabe que tem reinternações, ou que às vezes o médico lá no pronto-socorro avaliou que o paciente está muito ansioso, ou alguma questão assim. Então, esse é o contexto de que eu atendo pacientes que normalmente estão em internações prolongadas ou que realmente estão em estado mais crítico. Então, eu faço um filtro desses pacientes, né? E é exatamente isso. Chego, olho o prontuário, quem está aqui há mais tempo, ou olho a hipótese diagnóstica. Existe uma questão, às vezes, oncológica. É diferente eu atender, por exemplo, um paciente que está aqui só por uma infecção urinária, do que um paciente que fez uma cirurgia cardíaca por uma troca valvar e etc. Então, esse é o perfil que eu procuro aqui. Então, eu vou lá exatamente fazer aquela mesma questão. Conhecer o paciente, ser um espaço para que ele possa falar. Então, às vezes eu chego ali, só de perguntar, o paciente já fica mais fragilizado, ele chora, aí ele fala da angústia, do medo de morrer. Hoje mesmo um paciente falou sobre o medo de sofrer, para mim, né, sofrer fisicamente, emocionalmente, e já passou por reinternações, procedimentos, né? Então, esse é o meu papel aqui, dar suporte para a família e para o paciente, exatamente por estar nesse processo de maior sofrimento. Então, de ouvir ele, de validar o sentimento dele, que às vezes não tem ninguém para fazer isso, quem faz isso normalmente é a gente, é a psicologia, de saber fazer ele enxergar de outro ponto de vista. Uma coisa que acontece muito é que eles ficam muito focados nas pioras e vivem como se fosse o primeiro dia. Então, eu cheguei aqui, estava assim, a pessoa vai evoluindo, o paciente vai melhorando e ele vive como se estivesse no primeiro dia. Então, muitas vezes eu chego a fazer ele pensar de um outro ponto de vista, se autodistanciar um pouco da situação para enxergar de outro ponto de vista e ver que, na verdade, ele está melhorando. E que a cada dia ele está mais próximo de uma recuperação, de ir embora para casa, enfim. Então, nesse perfil desses pacientes é muito para isso, para fazer eles enxergarem com outra lente, para eles enfrentarem esse processo de uma outra maneira e para que possa se tornar, né, um pouco mais fácil essas internações prolongadas que normalmente são muito mais difíceis. Né? Ok. O que mais te atrai na área da psicologia hospitalar e o que você considera mais gratificante na sua área, na sua prática profissional? O que mais me atrai na área da psicologia hospitalar, Isso. eu acho que o que me chama muito a atenção
na psicologia hospitalar, que isso começou lá na graduação, né? Uhum. Vocês vão passar por isso também. Eu acho que o ambiente do hospital, de saber que tem pessoas aqui que precisam de suporte, que precisam de ajuda, e, e que eu posso fazer algo de diferente por eles, assim, lidando muito com essa questão. Uma coisa que me chamava muita atenção era pensando sobre a finitude da vida mesmo. Uhum. Então as pessoas, elas ficam em muito contato com isso no hospital. Então elas estão de frente com uma possibilidade de, elas têm medo de morrer ou acham que vão morrer ou realmente estão próximas dessa piora. Então acompanho muitos pacientes e às vezes que estão nesse caminho e às vezes eles sabem disso. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, em cuidados paliativos ou alguma questão assim. Então o que me atraiu mesmo foi, eu acho que é muito dessa questão dessa dessa área de possibilidade de fim de vida e de olhar para isso, disso trazer também sentido e a pessoa continuar vivendo ali, por mais que exista essa proximidade, né? E, e que é gratificante para mim, na minha área, muitas vezes o reconhecimento deles, da família, dos pacientes. Então, muitos falam sobre a diferença que foi a minha atuação com eles, no que eu ajudei, no que fez a diferença. Uhum. E, e é a questão mesmo da devolutiva, sabe? Tem pacientes que me acham em rede social e me mandam mensagem para agradecer. Legal. Ou aqui no hospital mesmo, eles falam na ouvidoria ou alguma Uhum. questão assim. Então, vez ou outra tem um elogio, agradecendo. E eu acho que isso que faz a diferença, assim, é o reconhecimento de saber que você fez a diferença enquanto a pessoa estava num processo de sofrimento. Então, isso é um ponto interessante. Quais são suas perspectivas para o futuro da psicologia hospitalar no Brasil, considerando os avanços tecnológicos, as mudanças nas políticas de saúde e o aumento da demanda por saúde mental? Sobre as perspectivas da psicologia hospitalar no Brasil, eu entrei exatamente num período onde a demanda e as oportunidades cresceram muito na psicologia hospitalar, né? A gente via a psicologia hospitalar assim, para mim a única opção de entrar na psicologia hospitalar é se eu fizesse residência, e depois que eu terminasse a residência ia ser muito difícil conseguir entrar no mercado de trabalho. Então essa era a minha perspectiva, tem que fazer residência. Tanto é que eu fiz provas de residências, mas eu não entrei. Então logo surgiu o Covid assim que eu estava formando, porque eu formei no final de 2019. E a pandemia começou ali, foi em março de 2020, começou fechar tudo, né, e todas aquelas questões. Inclusive eu tive as questões de colação de grau e logo depois as outras pessoas não tiveram. Então, eu entrei num período onde a psicologia hospitalar cresceu muito. A psicologia hospitalar começaram a entender qual era o papel do psicólogo, viram que ali mediante a pandemia, o Covid, que a gente conseguia auxiliar muito a equipe, mediar muito a questão ali entre família, equipe, o paciente, para que eles tivessem mais estabilidade emocional, conseguissem enfrentar ali aquele processo de estresse muito grande, conseguia dar suporte para a família durante visita, durante tudo. Então, Vou perguntar aqui, foi bem na época da Covid, né? Eu não me lembro como é que foi no posto, porque eu estava na UTI, mas na UTI juntou também isso de começou a tecnologia em questão da psicologia, né? Porque aqui eu me lembro, acho que o psicólogo ele fazia videochamada com os familiares, né? Isso. Como que funcionava no posto? Isso. Eu não trabalhava aqui no Covid. Eu trabalhava no HMAP, né? Que era o Hospital de Campanha de Aparecida de Goiânia, né? E aí a gente utilizava muito da tecnologia, que era algo que fazia o que é o papel da tecnologia usando de maneira correta, né? Que é aproximar os que estão distantes. Então, a parte ali, a gente usava muito os tablets, né? Então, a tecnologia favoreceu isso. Porque como era um isolamento, os familiares não podiam ter contato, era toda aquela questão, muita novidade para o mundo inteiro, né? Então, foi tudo ao extremo. Então, a gente conseguia aproximar a família do paciente. E muitas vezes a própria equipe médica atendia junto com a gente, né, na chamada de vídeo. Alguns médicos se disponibilizavam aí até com a gente na chamada de vídeo, passavam as informações, tiravam todas as dúvidas do quadro clínico do paciente. E logo depois
eu colocava a família para falar. Então, às vezes, falavam... Eu já cheguei a fazer videochamada com 8 pessoas. Eu não orientava porque ficavam aqueles quadrados muito pequenos, eu não conseguia enxergar as pessoas, mas ouvia também, né? Então, a tecnologia auxiliou muito nessa época do Covid, porque se não fosse uma chamada de vídeo, e era uma coisa também que ganhou espaço, né? Que foi algo que não existia também. Houve toda uma discussão sobre o pode ou não pode, e o paciente entubado pode ou não pode, mas por final começaram a falar sobre pode fazer uma chamada de vídeo com o paciente entubado, e depois meio que se perdeu um pouco desse assunto, porque a pandemia foi acabando. Mas existe, inclusive acho que existe até uma lei, se eu não me engano, sobre isso. Sobre, não vou saber dizer exatamente qual. Mas esse foi uma mudança interessante, assim. E em questão, assim, você considerando os avanços tecnológicos e as mudanças nas políticas de saúde? Então, existe hoje, eu acho que o Covid também auxiliou muito nessa parte. A questão da saúde mental vem ganhando mais espaço, né? E a questão do Setembro Amarelo, né, que a gente passou, acaba que falam muito sobre isso agora. E eu acho que não só no hospital, como em todas as áreas. Então, eu acredito que hoje existem mais oportunidades, inclusive, relacionada a essa demanda e essa questão de a população está entendendo de que a saúde mental é importante, que você não faz psicoterapia porque você é doido, né? O que as pessoas falam, né? Ah, vai no psicólogo, você é doido, eu não sou doido, eu não preciso. Então, eu acho que muita coisa a pandemia trouxe muita coisa, trouxe muita discussão, porque a saúde mental foi algo que foi muito falado, né? As pessoas isoladas, longe da família, internadas, perdendo familiares. Então, eu acho que muito, já que a gente citou o Covid, eu acho que realmente o Covid foi algo que trouxe muita abertura para esse assunto. E isso foi trazendo mais oportunidades, eu acredito também, para os psicólogos. Bom, é isso. Mesmo, eu acho que eu acho muito gratificante, né, o trabalho no hospital, como você já havia perguntado. Eu acho que é muito de perfil também, tem gente que fala que não tem perfil nenhum para trabalhar no hospital, porque a pessoa está morrendo, né, ou eu tenho que acolher uma família que está perdendo um ente querido, e às vezes a pessoa passou por uma perda e aí ela não consegue lidar muito bem com isso, ela se fragiliza muito com isso. Então, claro que não existe problema a gente se emocionar, mas existe também um bom senso, né? A gente tem que tomar todo um cuidado com isso. Mas já me emocionei também, né? Meu olho já encheu de lágrimas várias vezes, né? Mas acontece. Então eu acho que é muito gratificante para quem gosta e vê que tem perfil para isso, né? Eu acho que é uma área interessante. É totalmente diferente de uma clínica, porque o atendimento no hospital é um atendimento, vamos dizer que é breve e focal. Então é mais rápido e é focado numa demanda específica. É a doença, é o câncer, é a cirurgia cardíaca, é a internação, estou longe dos meus filhos, estou fora da minha cidade, eu estou reinternando. O que acontece muito, ainda mais com o público masculino. Estou sem trabalhar, tenho que sustentar minha casa, se eu não trabalhar eu não recebo, preocupado com a família, com o filho. Então, essas são demandas que acontecem mais no hospital. Enfim, mas é muito bom. Eu gosto de estar no hospital, também trabalho na clínica, né? Também gosto, mas é um perfil totalmente diferente. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a pessoa gosta ou se interessa, eu acho que ela tem que buscar mesmo entender como que é a rotina. Eu acho que vir ao hospital se tiver oportunidade também é importante. De ver a estrutura, saber mais ou menos o que é a rotina, né? A rotina, eu chego todo dia, por exemplo, aqui, 6h30, o que eu faço? Eu olho todos os prontuários, exatamente como eu falei na outra pergunta. Eu vejo quem está aqui há mais tempo, eu vejo as hipóteses diagnósticas, eu vejo a idade também. Eu vejo muito da idade. Então, às vezes eu atendo aqueles que são mais novos, normalmente eles estão mais ansiosos. Ou atendo aqueles também que estão ali tem 99 anos, 100 anos, que aqui tem bastante também, né? Então, às vezes eu até uma proximidade de fim de vida também, ou uma questão assim, a família mais fragilizada. Então, olho isso, vou lá, busco, atendo. Então, essa normalmente é a minha rotina. E as demandas que o pessoal vai me trazendo durante o tempo. Então, isso é muito bom. Legal. Muito obrigada, então, Luiz. De nada.